O nome da live, né? Falar da base, quem vai falar da base, quem vai apresentar a Diana. Vou tomar um cafezinho enquanto vocês estão aí um pouquinho. É ótimo, passou a bola. Toma, Tafarel. Olha só, eu vou botar o nome da live. E, Paty, você fala um pouco da base. E eu acho que a própria Diana pode se apresentar. Ninguém melhor. Ai, meu Deus. Sim. Ninguém melhor do que você. Vai, Diana. Não, melhor a Mônica. Melhor a Mônica? Tá bom. Colocando Então, o nome da live. E nós, da Base Diálogos. Tá. Somos a Base Diálogos, somos formadas por 2 psicólogas. A Mônica é focada na área de família, casal, eu sou mais focada no individual. Bebel é da área e Olivia, que não está aqui, parte do o que a gente faz, né? Nós queremos democratizar assuntos tabus para todos, falar de uma forma mais fácil sobre assuntos que são difíceis e acreditando que as nossas especialidades completam nesses assuntos. Por isso, nós formamos a base de também que o diálogo é a base de tudo. Mônica, tá cortando a Patrícia ou é a minha impressão? Tá cortando. Não acredito, gente. Sério? Mas acho que deu para entender. Deu para entender, não deu? Deu para entender? Deu para entender. Deu para entender. Então tá. A Diana, antes de qualquer coisa, é uma querida. Conheci a Diana na mediação. Ela já me chamou a atenção pela assertividade dela, pelo posicionamento, muitas vezes, contrário à ideia vigente, pela coragem. Então, assim, a gente teve uma afinidade muito boa logo do primeiro momento, onde a gente estava fazendo o curso do Mediar, eu e ela no curso de mediação. E aí, a Diana é uma advogada. Vocês duas juntas fazendo curso? Foi muito bom, né, Mônica? E o curso maravilhoso. Foi ótimo. Muito bom, muito bom. Eu fiz a turma seguinte. A Mônica foi num dia lá para repor uma aula que ela tinha perdido só. Fiquei só de olho nela. Eu nem lembro. Eu acho que eu estava num momento meio complexo da minha vida, estava meio atordoada. E aí, desde então, a gente tem uma super afinidade, um carinho enorme uma pela outra. Diana escreveu 3 livros, né, Diana, ultimamente? São 3, né? São 3. 3, assim, na linha de ajudar o divórcio a ser mais palatável, de uma forma coloquial, assim, muito na mesma vibe que a gente tem na base, de colocar esses temas em português, entre aspas, como eu digo, para as pessoas poderem aproveitar. E esse último livro dela, que me inspirou para convidá-la hoje, é falando o que você, se você quiser saber, conversamos na escola. Que eu vou deixar ela falar, mas é sobre adolescentes e o processo de divórcio e isso dos pais, e isso me inspirou para essa live e para o convite com a Diana. Então, agora você fala de você também, um pouquinho do seu livro? Não, de mim nada, porque, enfim, acho que não tem muito o que falar. A gente está aí trabalhando, está na luta, tentando fazer com que as pessoas sofram só o necessário, mas nada além do necessário. Porque também deixar de sofrer não tem nem graça, né? Alguma coisa a gente tem que sofrer nessa vida. Mas acho que a gente pode sofrer o suficiente e seguir a vida adiante. Então, acho que trabalhamos sempre juntas nesse mesmo propósito e estamos aqui falando sobre isso. Agora, e aprender, né, com esse sofrimento, né, Diana? Muita coisa. Eu acho que é um desperdício enorme quando as pessoas passam por tudo isso
né? Porque é grandioso em todas as magnitudes. Um processo desse de divórcio, ele tem várias dimensões da vida, do passado, do presente e do futuro. E é grandioso, assim. E não é que seja uma coisa a se desejar, mas você pode tirar muito aprendizado desses processos e fazer bom uso disso para a tua vida, para o que você vai construir, para entender o que você errou, para entender o que você não quer mais. E realmente fazer desse limão uma limonada. Assim, com muito recurso, né? E sair muito fortalecido. E se você mergulha fundo num processo como esse, com muita terapia, é tudo bem complexo, bem profundo, mas eu acho que dá para tirar bastante lição, assim, bastante recursos Aprendizagem. mesmo, né? Para você seguir adiante de uma forma mais inteligente, mais digna, mais honesta com você mesmo antes de tudo, com o que você fez certo, fez errado, o que você sonhou errado, o que você realizou errado, e o que você fez certo, o que você sonhou certo, o que você tem direito de seguir sonhando. E a gente vê as pessoas perdendo tanto tempo ali, batendo cabeça, indignadas, inconformadas e buscando resposta aonde não tem, perguntando onde num vazio tremendo. Então, acho que isso tudo motiva a gente a trabalhar e trazer um pouco dessa experiência para ver se caminha com mais positividade diante desse contexto, né? Acho que esse que é a grande... o que nos faz despertar e vir aqui falar sobre isso, escrever sobre isso, e a gente está nessa briga. A Lucinha fez uma pergunta aqui, adorei. Lucinha, entrei agora, mas as crianças fazem limonada com os recursos dela? Mas eu estava pensando neles também, tá, Diane? Enquanto você estava falando. Gostei. Obrigada, Lucinha. Eu tava pensando rapidinho, Mônica, eu tava pensando isso que ela tava falando, eu tava falando, isso vai sempre no que a Mônica fala, né, da questão do protagonismo, realmente, eu acho que você tava falando de não sair do vitimismo, né, não se colocar como vítima nessa história, aí vem a Lucinha e me joga essa pergunta aqui. Eu acho pertinente, porque, assim, na verdade, o que a gente estava querendo trazer até aqui, inspirada na Laura, a personagem da Diana do livro dela, se você quiser, conversamos na escola, que é a história de uma menina que vive uma separação, uma situação dos pais de uma forma muito dolorosa, a mãe sempre muito infeliz, fazendo parceria com ela, um pai que ela sentia que abandonava um pouco a mãe e que tinha uma postura egocêntrica, fazendo o que queria, e essa menina com que recursos ela encontrou, que eu acho que um pouco vou deixar para a Diana isso, que recursos ela encontrou para conseguir botar água e açúcar nessa limonada, que eu acho que cada etapa do ciclo de vida tem as suas especificidades. O que a gente queria focar hoje era que recursos os adolescentes podem encontrar se eles atravessam o divórcio, quer dizer, vão se acostumando. O divórcio aconteceu na infância e eles vão viver uma adolescência com pais separados, que eu acho que é uma situação, ou se o divórcio aparece durante a adolescência, que é uma outra situação. Né? Eu estava almoçando com as minhas netas que estão aqui em casa hoje, eu falei, gente, elas são adolescentes e os pais são separados há muito tempo. E eu perguntei, meninas, o que vocês podem me ajudar aí na live? Vovó, você é terapeuta de família, você não sabe, vai perguntar para a gente, então não adianta, é melhor nem perguntar. Aí elas disseram, é tudo ruim, sabe? E eu fiquei com essa frase na cabeça, é tudo ruim. Porque eu acho que, usando essa fala delas, tem uma visão nossa de que separação é ruim. O bom é ficar casado para sempre. Isso é uma coisa, uma lente cultural que não traz. É importante ser feliz, é importante ter um bom diálogo, é importante... E a Laura, a personagem, ela
ela trabalha para ajudar os pais a se separarem. Ela chega na situação que ela diz assim, não dá, eles estão infelizes por conta da família. Eu acho muito legal essa força dessa adolescente, sabe? E até quero que a Diana fale mais sobre isso, mas a visão cultural é um pouco essa, né? Meus pais são separados, eu não sou feliz. Já parto do princípio que vai ser tudo ruim, como as minhas netas disseram, que são crianças e adolescentes super felizes. Muito felizes, engraçadas, seguras, boas alunas, tranquilas, né? Mas tem essa pecha ainda de que o melhor modelo de família é pai e mãe casados, morando na mesma casa. Estou ficando torta aqui, peraí. Quer falar da Laura? Na verdade, assim, a Laura, essa ideia desse livro, eu tinha uma angústia, porque a gente trabalha muito com os pais, né, com aquela situação ali do adulto, e às vezes, pela própria fala dos pais, você percebe que as crianças estão desatendidas naquele contexto de divórcio, né? E isso sempre foi uma coisa que me gerou muita angústia, porque se os pais, a gente visivelmente vê, e é natural que eles não estão dando conta nem dos seus sentimentos, você imagina as crianças como é que estão ali naquele cenário, assistidas de certa forma, mas desassistidas em muitas outras que realmente a gente tem que priorizar e saber o que dá para dar conta, o que não dá para dar conta, né? E aí, enfim, a Laura, ela é uma criança que vê a situação, né? Ela consegue enxergar aquela tristeza. Na verdade, eu acho que o grande motivador da Laura é a tristeza da mãe, né? Ela vê uma mulher infeliz, numa situação infeliz, tentando salvar um casamento infeliz. E ela pensa, dentro dessa ilusória potência, né, que esses adolescentes acham que tem também, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, mas ela tenta descobrir o que ela pode fazer. Assim, eu acho que ela se engana, ela se sente muitas vezes responsável por tomar atitudes e por fazer coisas que tirem a mãe daquele contexto, na ilusão de que ela pode realmente intervir de uma forma efetiva nesse cenário, assim, e ela não pode, porque ela é só uma criança ali dentro daquele contexto, e ela entende tudo. Ainda que ela seja uma menina esperta, ela entende tudo com viés, ela entende tudo através dessa parceria muito forte com a mãe, que tem viés, e ela vai buscando culpados, ela vai buscando heróis, assim, ela é uma criança, né? Ela tem 12 anos quando a história começa, termina, tem 13, mas assim, ela é efetivamente uma criança. E ela acha que ela tem uma potência, ela acha que ela pode resolver, ela acha que ela pode ajudar. E ela tem uma coisa que você falou interessante, Mônica, que é uma vontade de que é o contrário disso. Ela não quer manter aquele status quo do casamento. Ela acha que só com o divórcio a vida dela, ela acha que a mãe tem que se livrar daquele homem que para ela não consegue se identificar ali com aquele pai de nenhuma forma, porque ela toma todas as dores da mãe para ela, então automaticamente o pai deixa de ser uma pessoa admirável e ela começa a achar que todas as soluções estão no divórcio, nele sair de casa, né? Ela nem sabe o que é divórcio, mas o pai tem que sair de casa, o pai tem que sair de casa, o pai tem que sair de casa. Então, começa sob essa ideia que ela tem, ela começa a agir, ela começa a fazer como uma criança, né? Buscando soluções de criança para aquela solução. E aí vem um processo dela mesmo, de ver que o amadurecimento dela e que talvez ela não seja a mãe. Eu acho que tem uma coisa de descolar um pouco, né, nesse processo, nessa história, do quando começa e quando termina. Primeiro ela quer muito ajudar essa mãe e depois ela começa a olhar para a mãe como quem diz, mas espera aí, quem é essa mulher que chora? Quem é essa mulher que sofre? Quem é essa mulher que quer que esse cara continue aqui? E talvez a mãe não esteja certa e talvez o pai não esteja tão errado. E aí ela entra nessa adolescência do tipo desse descolamento que é quem é ela naquele contexto maluco. Então, assim, ela não é a mãe, ela não é o pai, ela é uma menina que através de uma amizade forte que ela cria, ela consegue ir, enfim, elaborando isso tudo. Mas só
para finalizar ali com o que você disse, ela busca esse rompimento, assim. Eu acho que ela acha que a felicidade dela e da mãe, principalmente, está no rompimento, o que é curioso, né? Porque não é verdade. O que você falou é certo. As crianças normalmente querem que a situação se mantenha, que os pais não se separem. Eu estava lendo até umas estatísticas sobre isso e, assim, eles ficam mais infelizes do que as crianças pequenas quando os pais se divorciam. Eu acho, Diana, maravilhoso. E ouvindo você, eu me dei conta de uma coisa que eu não tinha percebido. Mas, na verdade, o processo que ela busca para a mãe, nessa tentativa da mãe se libertar, é o próprio processo da adolescência. Porque o que tem de específico na adolescência é que ele começa a abrir mão do pertencimento àquela família a qualquer preço por um crescimento, por uma individualização. O começo da história da Laura, ela tem uma agenda nos anos 80, que era moda, e a agenda dela, o diário dela, a agenda de colégio, não tinha nada escrito, porque ela não tinha uma história dela. E uma amiga lá, que era popular da sala, tinha uma agenda incrível, maravilhosa. E o processo é ela escrevendo na agenda, que é exatamente um processo de individuação. Eu tenho uma família, mas eu sou a Laura. Eu tenho uma família, mas eu sou uma adolescente que estou buscando o meu processo de crescimento, fazendo outras escolhas. Às vezes, amigos não tão parecidos com a minha família, às vezes, um estilo de me vestir muito diferente. Então, quando um processo de divórcio acontece nesse momento, tem dois riscos. Ou paralisar esse processo de crescimento e a criança se infantiliza e fica sintomática, mantendo aparentemente aquela família unida em volta dela, ou ela consegue pegar aquele calço, pisar e subir e crescer para a diferenciação, crescer para o processo dela, entendendo que o pai é o pai, a mãe é a mãe, que o processo é deles, mas que ela tem que viver a vida dela, que é exatamente o que acontece com a personagem do livro. Então, recomendo esse livro para quem tem filho, neto, adolescente, porque é um processo lindo dela, buscando essa individuação e, paralelamente, o casal vai resolvendo, de alguma maneira, o processo com e apesar dos filhos, né? Então, acho que essa bifurcação que pode acontecer é um cuidado que a gente precisa ter. Ou a criança regride, o adolescente regride e fica fazendo sintoma para não crescer, ou o adolescente assume aquele lugar diferenciado e vai tocar a vida dele, deixando os pais, não ficando de filhos parentais. No começo, a Laura é uma filha parental. Ela se descola da mãe e ela cresce. Então, é um pouco isso que... Quer falar, Paty? Eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Vocês falaram que, pelo menos foi isso que eu entendi, que quando os pais se separam na adolescência é um pouco mais difícil para os filhos, né, do que quando se separam quando as crianças são menores. Está correto isso? Vocês falaram isso? Sim. Eu não sei se é mais difícil, Patrícia. É diferente. Tem outros ganhos e outros ônus. Tem a vantagem de ter mais crítica, de poder ter um olhar mais diferenciado, mas tem uma sobrecarga, até por enxergar isso mais, fica cuidador, né? A criança pequena não tem esse distanciamento. Ela fica mais colado no processo e com menos possibilidades, porque ela está ainda no momento de pertencer àquele núcleo. O adolescente está no momento de se diferenciar desse núcleo. Então, isso traz características e qualidades diferentes. É porque a gente ouve muito, né? Pelo menos eu ouço muito casais que se divorciaram, assim, já queriam ter se divorciado há muitos anos, falaram assim, eu não me divorciei porque meus filhos eram muito pequenos, né?
Ou eu tenho, enfim, um paciente que tem 70 e tantos anos, ele fala, eu quis me separar, mas meus filhos tinham 5, 7 anos, então permaneci casado, estou casada há 50 anos, né? E aí eu não sei se isso vai um peso para os filhos, né? Também desse peso de fiquei pelos meus filhos. Eu sempre ouço essa coisa de meus filhos eram muito pequenos, né? E eu não me separei por conta disso. Então, até falar sobre isso, né? De que talvez, né? Não seja tão ruim, né? Eu acho que é pior os filhos pequenos conviverem num ambiente disfuncional, né? Que ruim, do que uma separação, né? E você imagina, assim, só você falando, imagina o que é para essas crianças que cresceram escutarem desses pais, sei lá com que idade, eu não me separei porque vocês eram pequenos. Isso praticamente olha, eu não refiz a minha vida, eu não fui feliz, eu não amei, eu não fui amado, porque vocês existiam, né? Sim. Eu acho que isso, assim, eu acho uma escolha terrível. Eu acho que as pessoas, às vezes, não encaram efetivamente aquele desafio que é tomar a decisão, interromper aquela vida, e elas, às vezes, usam esse critério como um critério decisório, que eu acho muito arriscado, eu acho muito perigoso, porque, assim, elas acreditam realmente nisso, né? E isso é um fardo, isso é um fardo que essas crianças acabam suportando, e elas não têm absolutamente nada a ver com isso. Eu acho que as crianças não são a razão do começo e elas não são a razão do fim, né? Exatamente. Elas fazem parte desse percurso e é uma história que tem que ser uma história de amor. Se deixa de ser, vamos nos amar de outra forma. É claro que falando assim parece fácil, mas esse entendimento social muito razoável de que eu não fiz pelos meus filhos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu até entendo, assim, como mãe, né? Eu sempre tive muito receio de me separar e sabe-se lá com quem que a minha filha vai conviver, quem vai ser a nova mulher do meu marido, coisas assim do gênero. Assim, eu sempre tive muito medo de passar por isso e perder alguns controles, né? Então, assim, eu não falo de um lugar de prática nisso. Não sei se talvez eu tenha tido uma outra postura em relação ao meu casamento por afastar esses medos, mas eu acho que, de qualquer maneira, nunca a criança pode vir como né, essa motivação maior para não tomada de decisão que acabe deflagrando numa existência inteira junto de uma pessoa que você já queria estar longe há muito tempo. Porque... Eu ouvindo, uma coisa que me ocorreu, não que eu não concorde com tudo que você está falando, mas um ingrediente a mais é que esse discurso, eu desconfio um pouco desse discurso. Eu não me separo por causa dos meus filhos. Eu acho que com filhos pequenos você tem mais medo de ter que dar conta dessa situação sem um par. Eu não me separo, às vezes, porque a tarefa é muito difícil e eu fico mais insegura de lidar com isso sem um parceiro para me ajudar a cuidar. Com filhos adolescentes, os adolescentes são mais independentes, você tem uma outra necessidade de cuidar e de proteger do que filhos pequenos. É o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho... A adolescência é um momento também de muita reflexão para os adultos. É um momento onde os adultos vão fazer um balanço do que eles construíram até lá. Esse casal que se casou lá pelos 25, 30 anos, está chegando nos 45, 50 anos. E vão fazendo um balanço da vida. E vão vendo que, de alguma maneira, abriram mão de muitas coisas que não valia a pena ter aberto em nome da família. E acham que já cumpriram um pouco essa tarefa de manterem aquele ninho, cada um dividindo a comidinha que um traz e o outro traz. Então, é um momento também da adolescência, da reflexão da autonomia dos pais. Então, eu acho que também, muitas vezes, é por conta disso, Patrícia, que os casais acabam se separando com os filhos mais velhos do que com os filhos pequenos. Cumprir essa etapa...
agora vou poder, de alguma maneira, olhar para mim e tenho menos medo de ter que cuidar sozinha. Deixa eu fazer 2 perguntas aqui. Você ia falar, Diana? Não, só complementando o que a Mônica falou, acho que o casamento também entra na adolescência, né? E acho que essa parte essa função da família, do cuidado com os filhos, quando ela vai se perdendo, porque o filho adolescente começa a ganhar certa autonomia, também coloca um pouco esses casais em xeque, do tipo assim, e agora o que a gente, né? O que a gente faz com o nosso tempo ocioso antes do ninho vazio, né? Realmente é um processo de adolescência mesmo, da própria relação. Só para complementar. Tá. Eu queria que vocês repetissem o nome do livro, porque várias pessoas perguntaram e eu não quis botar pelo meio, mais ou menos. Se você quiser, conversamos na escola. Tá. Diana Pop. Tá no meu Instagram o link para comprar o livro através da editora. O link está na minha bio, para quem se interessar. E a outra coisa que eu ia perguntar, na verdade, é trazer pimenta para nossa conversa, como diz a Mônica, é que tudo bem, a gente está falando aí dos pais, né? E como é que eles estão, no momento que eles estão querendo se divorciar e etc. E eu queria trazer um pouco os filhos, indo um pouco na linha da Lucinha. Tá, e os filhos fazem do limão uma limonada? Como é que esses filhos recebem essa separação? E qual a diferença de uma separação onde os pais consideram a adolescência dos filhos, que já é um momento difícil dos pais lidarem com os próprios filhos, né? Eles estão em transformação, eles estão questionando muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, em ambas as vidas. Agora eu vi, pelo que a Mônica falou, também vi, e você falou bem, a adolescência do próprio casamento, né? Que estão todos ali revendo em momentos de revisão de vida, que são momentos, aí são idades em que isso acontece realmente, a gente vê por todo mundo. Como é que acontece isso, né? Como é que fica o olhar desse adolescente para o que está acontecendo? E quais os cuidados que a gente pode ter com esse divórcio ou essa relação, né? Com o desfazimento, talvez, dessa relação, tentando preservar, eu fico imaginando, porque a consequência a adolescência já é um momento difícil, né? A adolescência já é um momento de você de uma baixa autoestima, de ir experimentando e ir sabendo onde é que não é, onde é que você está no mundo. Então, e que uma separação dos pais ou que um mau relacionamento nesse momento, seja casados ou separados, pode afetar diretamente ao crescimento desses filhos, né? Que é um pouco o que o texto da McGoldrick que você colocou ali na abertura, Mônica, traz. E eu vejo muito isso acontecer. Eu tenho pessoas conhecidas que sofreram muito com o divórcio na adolescência e eu vejo as consequências nos adultos desse divórcio mal gerido na adolescência deles. Então, é uma provocação. Não, a primeira coisa, eu ouvindo você, pensei em muitas coisas. Uma delas é o seguinte: a adolescência é você, aspas, quase que pular de asa delta na vida, entre aspas, né? Você precisa ter certeza que a pista é longa, que você consegue se preparar para pular, que a asa é forte e que você tem uma praia ali embaixo grande suficiente para você aterrissar. Então, essa plataforma, quanto mais sólida e segura, te dá chance de você experimentar, né, a sua individualidade. Porque o tempo todo você pertence à sua família e você se diferencia dela. O que faz essa possibilidade na adolescência é essa segurança de você se diferenciar. A gente, na faculdade, a gente aprende que a adolescência, que vem da palavra adoecido, né, é um momento onde todas as patologias psíquicas estão em algum grau. Um pouco depressivo, um pouco anoréxico, um pouco maníaco, um pouco, né? É muito difícil para o adolescente. O corpo muda, a voz muda, a pele fica estranha. Então, tudo isso é uma transformação externa e interna.
Se o ambiente estiver tranquilo, fica mais fácil. Se o ambiente está turbulento, se aquela plataforma está tremendo, vai depender muito de como os pais... Porque tremer, usando isso como uma metáfora que o divórcio aconteceu, faz parte. O que os pais precisam saber é como é que a gente precisa para não aumentar essa turbulência. Porque o processo não é uma tragédia. Como o processo vai acontecer é que pode se transformar numa tragédia. Então, o primeiro ponto é não buscar alianças rígidas com um ou com o outro. Se um se vitimiza e o adolescente entra num lugar parental, o adolescente já vai ter uma sobrecarga que ele vai ficar muito mais num papel de cuidar daquele pai do que de poder crescer e fazer suas escolhas e as suas experimentações. Então, do ponto de vista do adolescente, e a gente trabalha o tempo todo aqui com essa visão de sistema, o adolescente precisa, de alguma maneira, ter autorização de não ser obrigado a ficar com um ou ficar com o outro. Os pais não vão se vitimizar para dizer seu pai não quer mais, encontrou outra pessoa, etc, etc. Os recursos que aquele adolescente vai encontrar para fazer esse processo, Bebel, vai depender muito de como aqueles pais estão organizando, reorganizando o processo e como eles viveram lá atrás. Né? A nossa saúde é fruto da nossa alimentação, do nosso cuidado pessoal. A nossa saúde psíquica também. Se, de alguma maneira, aquela criança tinha uma segurança, pais que se dividiam nos papéis, uma situação que, na verdade, era confortável, que ele tinha um bem-estar na casa e que a separação é trazida não como uma tragédia, mas como um processo, como uma escolha e uma decisão conjunta, o adolescente vai seguir bem, vivendo as próprias mudanças dele. O que pode acontecer se o processo está disfuncional é como se botasse uma potência elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado a, sei lá, a quinta potência. Para o adolescente, quanto maior carga, mais difícil vai ser olhar para si e viver o processo. Então, de novo, está ligado a como aquele pai e aquela mãe vai conseguir ajudar a si e ao parceiro, porque eu acho que é importante entender que não é ele sozinho se resolver e o outro que se exploda. Ele tem que entender qual é a corresponsabilidade dele naquele processo, não se vitimizar, nem mandar dizer que o outro é vítima e é um coitado, e ajudar os filhos a não ficarem naquele meio. E aí o adolescente vai poder viver todas as turbulências, né, do vento para cima, vento para baixo, vai para lá, vai para cá, e acaba pousando mais tarde. Na minha história pessoal, os meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos. Então, eu estava entrando na adolescência, né? Mas, bom, eu acho que eu não tive nenhum trauma. Eu acho que foi muito tranquilo. Eu acho que eu passei muito bem pela separação deles. Por quê? Porque eu nunca vi eles falando mal um do outro, né? Nunca vi nenhum dos dois tentando me colocar ou tentando me pegar para o lado. Eu vi, assim, algumas brigas por causa de dinheiro, pensão, não sei o que lá. Mas eu acho que os dois, sem querer, porque eu acho que eles não tinham nem instrução e nem foram procurar ajuda, não. Tinham isso na cabeça de não colocar os filhos no meio daquilo, e eu acho que foi isso que realmente fez eu ver a separação dos meus pais como um processo, né? Eu na minha cabeça ficava assim, nossa, que legal, vou ter 2 casas agora, e o meu mundo poliana positivo, eu realmente pensava isso. Eu acho que não tem muito, a gente não tem receita para essas coisas, né? As reações variam muito de pessoa para pessoa, de história para história. Acho que esses contextos, como a Mônica falou, eles tendem a ter determinadas soluções mais positivas e mais negativas. Mas eu acho interessante, assim, esse estudo,
que foi feito no College London, Universidade College London, com 6 mil meninas e meninos entre 3 e 14 anos. Eles falam que as crianças de 3 a 7 anos que passaram por uma separação não apresentaram risco maior de problemas mentais, em comparação com filhos da mesma faixa etária de pais que não se divorciaram. Por outro lado, os que tinham entre 7 e 14 anos correram risco 16% maior de alterações emocionais, como depressão, ansiedade, e 8% maior de problemas comportamentais, como desobediência, birra, em comparação com seus pares ambientados numa família nuclear. Esse estudo é do ano passado. E aí, o que eles explicam, teoricamente, são justamente essas questões que para você tratou de forma positiva. Ah, mas onde eu vou morar? Eu vou ter que mudar de escola? E se a gente não for ver mais o meu pai? E se a gente não for ver mais a minha mãe? Ou entrar numa coisa de quem está certo e quem está errado, ou se envolver de alguma forma nesse processo. Então, assim, você vê que às vezes um mesmo cenário para uma criança pode ser um motivo de angústia e para outra pode ser uau, eu vou ter 2 casas, né? Então, não sei, eu fico imaginando que como a gente não sabe fazer tudo, pelo menos da melhor maneira possível, da forma mais honesta, verdadeira e séria possível, seja a única solução, porque assim, a gente tem que também contar com os recursos de cada um para lidar com a vida, né? Que ela vai se apresentando e ela não tem idade, assim, acho que não adianta a gente esperar a idade certa para a vida acontecer, porque não dá, as coisas acontecem, e a gente querendo ou não, e a gente olhando para elas ou não, encarando de frente ou não encarando, o problema está ali, né? E é importante a gente ter coragem e enfrentar, porque as consequências podem ser menos graves, eu acho, né? E eu também fiquei pensando muito, desde que a gente falou do tema dessa live, naquela música que era super famosa também nos anos 80, do Traje a Rigor, que era Rebelde Sem Causa, que era uma música que era ótima, porque assim, os pais se davam super bem, os pais se amavam, os pais eram compreensivos, os pais davam apoio moral. E aí ele falava, eu não tenho como amadurecer sem ter por que me rebelar. E às vezes um conflito familiar, com todas as dimensões que ele traz, ele também te dá recursos para você entender, né? Entender uma vida em família, entender a complexidade das relações humanas. E eu não sei, eu tenho umas amigas que os pais eram super bem casados na época que os meus estavam no auge do divórcio, e hoje meus pais estão super bem e os pais delas estão péssimos, e elas estão tendo que lidar agora com eles brigando em casa, e eu falo, gente, eu tô ótima. Os meus já brigaram tudo que tinham para brigar lá atrás, e agora são melhores amigos. Então, assim, a vida dá muitas voltas, nada tem receita. Se tivesse, a gente não estava aqui, né? Mas eu acho que é isso. Acho que sempre o segredo é a verdade, a coragem, é olhar para as coisas da forma como elas realmente estão se apresentando, no momento que elas estão se apresentando, e fazer o nosso melhor, buscar o nosso melhor, que não é fácil, porque a gente é capaz de atrocidades, né? Tem uma pergunta aí, né? Se os pais devem contar juntos para os filhos. Sempre devem contar juntos. Acho que isso é importante. E em cima dessa pergunta, e em cima do que a Patrícia falou e você falou, Diana, a minha experiência é absolutamente o contrário da Patrícia. Meus pais fizeram tudo errado, entre aspas. A minha mãe contou para mim sozinha, me botando nos ombros a responsabilidade do cuidado dos meus irmãos quando eles se separaram. Eu comi o pão que o diabo amassou, porque o meu colégio era super rígido, eu tive que sair, porque filhos de pais separados não eram bem-vindos naquela turma. Não era nem só o colégio. Os pais daquelas crianças acharam a forma muito escandalosa da separação dos meus pais e me colocaram. Mas, como tem uma frase da Froma Walsh no livro sobre resiliência, ela diz assim, no meio do inverno, eu descobri em mim um verão invencível. E eu acho que essa situação, para mim, me fez arregaçar a manga e dizer, eu tenho que dar conta.
Eu tenho que dar conta disso. É óbvio que, para uma menina de, sei lá, na época eu devia ter uns 10 para 11 anos, meus avós me deram muito apoio. Tem sempre um recurso que aparece. Agora, eu não tomava banho, eu perdi o ano do colégio, eu não estudava, eu ouvia novela o dia inteiro, eu fiz uma porção de coisas fora da caixinha. Mas tinha alguma coisa em mim. E no contorno, embora eu fiz uma aliança com meu pai, minha mãe ficou excluída, uma porção de coisas negativas. Mas eu passei, né, e saí fortalecida desse processo. Acho que o fato do processo, às vezes, não ser o ideal, não é dizer que não tem saída. Sempre vai ter ou uma avó, ou um terapeuta, ou um advogado que, de alguma maneira, vai acolher, ou uma amiga, ou alguma coisa em você que você pode buscar aquele recurso e trazer aquilo de uma forma mais positiva. Exatamente. Eu acho que assim, a gente fica muito focado nessa questão da família nuclear, né? E a família extensa, né? E os amigos, tanto da família quanto os amigos que a gente escolhe, próprios, eles são muito importantes em todo esse processo. Até para você ter outras referências. No livro, a Laura, ela vê aquela mãe que sofre, mas ela tem uma tia que é uma mulher independente, que frequenta a casa dela, que não é casada e que é feliz. Ela tem uma outra tia que tem um super casamento, que é uma mulher amada, que ama. Então, ela tem uma avó que está ali o tempo todo. Então, assim, ela vai e ela forma essa amizade com essa colega da escola. Então, assim, ela vai buscando, fora daquele núcleo familiar que está disfuncional, vários recursos para ela também ir entendendo melhor o que está errado dentro da vida dela, dentro da casa dela. Ela consegue já olhar dessa forma. E é um olhar que uma adolescente é capaz de ter. Então, assim, é muito importante que esses recursos e que esse olhar que a gente vai fazer para fora do nosso núcleo familiar também seja um olhar saudável e positivo, entende? Que esse contexto que está em volta da gente seja um contexto que a gente possa ter recursos dali, que a gente possa se agarrar nessa avó, que a gente possa se agarrar nessa tia, né? Nessa amiga, porque também tem... para a gente não construir esse entorno também destrutivo. E isso é fundamental. E é isso, o não nos mata nos fortalece. De alguma forma, a gente está experimentando, né? E é isso, e esses recursos estão todos à nossa volta. Então, a gente também não pode botar apostar todas as fichas nesse núcleo familiar só, não, porque a família é mais abrangente do que isso. Eu acho que o que a gente está trazendo, que em todas essas propostas nossas, dessa live, a ideia da base é que, assim, fatos são coisas que acontecem. O que faz a diferença é como você lida com eles, como você consegue transformar aquilo numa questão mais leve ou como uma aprendizagem. Não trazer aquilo, não se colocando no lugar de vítima naquela situação. E entendendo que, ai, coitado, vou me separar, coitado do meu filho, é melhor eu não me separar porque as crianças vão ficar mal, os adolescentes vão ficar mal. Não! Muitas vezes, se você olhar, casais que ficaram casados a vida inteira, os adolescentes ficam presos na manutenção daquele casamento disfuncional dos pais. E eles abrem mão do seu crescimento para manter aquela família unida em cima do sintoma deles. E os pais assumirem para si a crise que está acontecendo ali, que tem a ver com a relação deles, libera os filhos para cada um poder cuidar da sua vida. Então, isso é muito importante, né? Essa paralisação de situações em função, em nome da família, isso não é uma atitude que ajuda a crescer, muito pelo contrário, paralisa a mudança de fase, como eu chamo. Né? E eu acho que, independente de uma situação de divórcio ou não, né, a própria existência nos expõe a esse tipo de acontecimento. Então, assim, eu já magoei a minha filha profundamente.
A minha filha já me magoou profundamente. Eu já magoei o meu marido profundamente. Meu marido já me magoou profundamente. A minha mãe, o meu pai. Então, assim, as relações, por mais que a gente desenvolva o afeto, esteja junto e queira bem, né? Ninguém está livre de enfrentar aí seus fantasmas e de, às vezes, descontar na pessoa mais próxima e de, às vezes, não dar o nosso melhor e oferecer o nosso pior, justamente porque a gente está no âmbito familiar e porque, de certa forma, o âmbito familiar nos protege, né? Então, assim, o que quer que se apresente, e pode ser, inclusive, uma questão de um divórcio, que se apresente de uma forma que a gente lide, né? Honestamente, assim, eu estou repetindo isso, mas é porque é o que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, de fato, e sem atribuir aí muitas expectativas, né? Considerando que nós somos capazes de coisas boas e coisas ruins, e está todo mundo aprendendo de alguma forma, né? O divórcio, ele acontece, ele é uma novidade para o pai, para a mãe, para o filho, para o avô, para todo mundo que está ali. Essa fala, né, de vocês duas, principalmente da Mônica, que é uma fala que nós, né, da área, a gente ouve bastante, que para mim já é muito clara. Eu sempre tento me colocar no local dos leigos, né, das pessoas que não ouvem isso o tempo todo e que estão passando por isso. Isso só reforça, mais uma vez, esse trabalho que a gente faz aqui, né? De levar para as pessoas, porque às vezes é só uma palavra, algo que a gente fala aqui, algo que a Diana falou, isso já ajuda tanto, né? Alguém que está passando por um momento tão difícil que às vezes não vai procurar ajuda, não corre atrás, né, de tentar melhorar a situação, ou não vai no lugar certo. E correndo atrás de informação e buscando, né, os locais ou as pessoas, realmente tem um caminho mais fácil, mais leve para passar por situações difíceis, né? Não precisa passar por isso sozinho, calado, com medo, né? Com medo do julgamento também. Acho que isso existe muito. Ô, Bel, tem muita pergunta aí, as perguntas estão passando muito rápido e eu não estou conseguindo o comentário. São mais comentários. Tem mais comentário do que pergunta. Agora, uma coisa que eu ia falar... Diana, mas olha só, você não acha que seria legal a gente ler um pouquinho os comentários? Pode ser. Eu queria só fazer um comentário antes, por favor. Tá. Que eu tô até caladinha porque é um assunto que mexe muito comigo, gente. Vou confessar aqui. Eu tive família meus pais se separaram cedo, mas os problemas surgiram na adolescência. E eu vejo a consequência em cada um de nós. Então, assim, eu peguei muito isso que a Diana falou, de que cada pessoa é uma pessoa, que a gente faz o melhor que a gente consegue, mas a diferença está no que todo mundo falou aqui junto, assim, de como é que a gente encara os problemas, sejamos pais, sejamos filhos, o que é. Eu não sei o que dá isso pra gente, né? Mas o que mantém o nosso olhar aberto para aquela ajuda ou para aquele exemplo, que nos mantém abertos e que nos mantém confiantes de buscar uma solução melhor e de ultrapassar as coisas ruins e de pensar que a vida é sequência de desafios, sabe? Não importa muito de onde é que eles vão vir, né? Como disse a Diana, as coisas acontecem, né, Diana? Então, eu acho que é muito por aí. Esse era o comentário que eu ia fazer, né? Mas posso só te dar a resposta? Pode, claro. O que faz, o que possibilita é exatamente o que a gente está propondo aqui, que é o âmago do nosso projeto. É as pessoas conseguirem falar disso. Poder conversar sobre. E conversar sobre é uma coisa que é bem importante, a gente tem que trazer isso em alguma live. É isso que, de alguma maneira, me uniu com a Diana lá atrás e que você entrou e que a Patrícia, aos poucos, vai se aproximando também dessa linguagem, é entender que é na troca, é no diálogo. E diálogo
é eu poder ouvir o outro sem poder já ter uma ideia pré-concebida, é poder eu falar da minha ideia. Então, se dentro da família, e é difícil às vezes a gente conversar, tem emoção, tem raiva, tem dor, tem pouca escuta, mas o tempo todo, se os casais conseguem conversar entre si, conversar com os filhos, abrir espaço para os filhos, que é um processo que a gente faz nas terapias de família. Ontem eu estava atendendo uma família com um monte de questões, não é nem caso de separação, mas com filhos adolescentes. A hora que o menino começou a falar, foi tão lindo, sabe? E ele falando, meu pai me agride, mas eu sei que ele fala isso da boca para fora. Nossa, o pai se emocionou. E ele falando que o pai é uma pessoa mais explosiva, o menino também. Mas o menino trouxe, o rapaz, na verdade, ele trouxe de uma beleza o afeto dele pelo pai. E embora ele reage igual o pai, os dois são idênticos, assim, pavio curto, mas a possibilidade deles conversarem entre si, eu fiz muito pouco nesse espaço. Eu fiz umas pontuações, mas eu abri a possibilidade, eles, principalmente, de terem buscado esse espaço. Então, nessas situações de crise, de conflito, né? Isso que você falou, que os conflitos apareceram na adolescência, porque provavelmente, Bebel, era uma cultura de que não se podia falar, que tem coisas difíceis que não podem ser conversadas, ou que talvez tivesse pouca escuta. Você vai falar o que eu acho que você tem que falar, não o que você tem vontade de falar. Não sei, foi o que me ocorreu quando eu estava te ouvindo. Eu acho que era uma época, e isso acontece também, eu acho que a gente está exatamente desmistificando o lado humano da vida, no final das contas, essa é a ideia das nossas conversas, é desmistificar essas dificuldades. Elas acontecem para todo mundo em diferentes graus, em diferentes situações, em diferentes momentos, mas eu acho que principalmente era um mundo muito idealizado, onde as pessoas tinham papéis muito definidos. E aí a coisa fica muito rígida. E o que você sente de verdade, ele não é considerado, porque você tem que sentir de outra maneira, porque o teu papel é aquele outro. Às vezes você nem sabe, né, o que você sente, porque nem pôde entender. Perfeito. Se você não pudesse sentir daquele jeito, aquele sentir é errado, né? Não é o certo. Agora, tudo isso que aconteceu com a gente, tudo isso que acontece com todo mundo, e aí eu vou para os comentários, Mônica. Olha, tem um aqui que as tuas vivências com certeza ainda contribuíram para você se tornar terapeuta de casal e família. Com certeza. Tudo que nós vivemos nos trouxe até aqui. Né? Quando um cliente muitas vezes me pergunta o que eu posso... Qual é meu aprendizado ou qual é o meu tempo que eu estou gastando com ele, é o tempo de toda a minha vida mais aquele dali, né? Porque tudo que a gente viveu vai trazer aquela pessoa que está se relacionando com ele ali, né? É verdade, é isso aí. É isso aí. Aí a reação de cada filho é diferente. É verdade. Sim, né? Eu vejo diferenças. Por que, Bel, que a reação de cada filho é diferente? Porque cada filho nasce num momento diferente do casal, né? Essa história de que é filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas o primeiro filho nasce com uma experiência X, o segundo já tem uma experiência Y, o casal em algum momento pode estar mais tranquilo financeiramente, trazendo para você, pode estar com mais dificuldade no segundo ou vice-versa. Então, os momentos onde os filhos nascem e o olhar que você tem, e a expectativa e a missão daquele filho naquela família, porque cada um de nós, na nossa família de origem, tem uma missão para cumprir, e é importante a gente entender isso, né? Eu, por exemplo, a minha missão era da minha mãe dar para o pai dela uma filha, porque a minha mãe tinha uma expectativa de agradar o pai. Então, de alguma maneira, eu era meio filha da minha mãe. Quem escolheu meu nome foi minha mãe e meu avô. Meu pai estava fora dessa história. Então, assim, tem determinadas situações que vão montando a vida da gente, que vão definindo um pouco o nosso lugar aqui. Tem um outro comentário aqui que eu acho que anda muito na área dos acordos e do direito,
e que, Diana, você pode comentar, eu só vou falar até uma experiência que eu tive, que eu aprendi de coisas que, ó, conheço uma pessoa que não saiu de casa porque a mãe teria que sair do apartamento depois que os filhos saíssem de casa. Ela tem mais de 40 anos. Então, eu, pelo menos, olhando a parte financeira dos acordos, eu digo, não vincule ao seu filho ou a qualquer projeto do seu filho a consequência na tua vida, né? Mas o que você acha? Eu acho que essa história de marcar esse território é muito triste, assim. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de se movimentar, de não deu certo. Eu vejo, assim, às vezes uma vida inteira perdida por conta de garantir um patrimônio para a família, sabe? E aí a gente volta naquela conversa inicial. Da mesma forma que as pessoas não se divorciaram por conta dos filhos, aquilo foi só uma fala que deixou tudo mais fácil para não tomada de decisão, né? Às vezes você justifica na manutenção de um patrimônio, então fica ali marcando aquele território. E eu acho que as coisas são bem complexas. Às vezes você tem lá uma questão financeira importante, uma falta de recurso, coisas que você precisa realmente avaliar a sua tomada de decisão. Mas eu tenho muito medo dessas falas, sabe? Eu não pude por causa do apartamento, do patrimônio, não quis vender, então fiquei, sabe? Isso sempre me incomoda de alguma maneira. Eu também me incomoda, mas eu vejo acontecer, então na hora de fazer um acordo, eu já sugiro não vincular ao filho, ou quando o filho tiver tantos anos, pode sair de casa. O filho fica sem querer fazer 18 anos, sabe? Não, passar o patrimônio para os filhos, eu acho assim um absurdo total. Não tem cliente meu que eu aconselhe fazer isso. Porque, afinal, eu acho que é um patrimônio construído pelo casal, né? O filho tem que estudar e depois tem que formar o patrimônio dele. E aí acaba que aquilo ali fica imobilizado, enfim. Mas cada caso é um caso. Mas normalmente eu acho isso assim... Mas a gente tem que olhar. Existem consequências emocionais de acordos financeiros que você faz. Quer dizer, você imobiliza ou dificulta a mobilidade das pessoas, a liberdade das pessoas de transitar na vida, né? E de dispor do patrimônio que construiu. Claro. Não, eu acho que você está falando de questões objetivas que levam a consequências subjetivas. Mas eu vou mais atrás. Eu acho que essas questões objetivas já são tomadas por conta de questões subjetivas, por conta de dificuldade, muitas vezes, de assumir responsabilidades, de fazer separações subjetivas, amarram-se questões objetivas. Então, e tudo é vende subterfúgio. Mais porque é fresquinho, e é fresquinho porque vende mais. Aí fica cheio de argumento para não sair do lugar, né? Sim. Agora, olha só, e toda mudança já é difícil, né? Se a gente ainda tem uma coisa que vai deixar a gente mais confortável ali, ou uma razão para não, né? Agora, sigo nos comentários. Olha aqui, Lucinha, o rico entre vocês 4 é que são várias gerações. A Carolina Barreto, né? Coraçõezinhos para ela. Adoro acompanhar vocês. Eu tive que falar, porque eu gosto disso, adoro. Obrigada, Carol. A gente está aqui para vocês exatamente para tentar facilitar a vida e trazer diálogo e percepções outras para cada um. É acrescentar, é abrir o horizonte, né, Mônica? Mostrar lentes diferentes. Agora, temos aqui 4 lentes diferentes, né, Diana? Se é para fazer subterfúgio, se é para arrumar argumento para não sair do lugar, que seja o apartamento e não os filhos. Né? Isso. É preferível que seja o imóvel. E deixa os filhos crescerem em paz e seguirem a vida deles, sem essa carga, porque ninguém merece, realmente. Mas às vezes até os próprios filhos usam disso para não se mexer, né? Para continuar ali, né? Gente, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Eu vou lembrar aqui do Rebelde Sem Causa, da Diana, para lembrar, só ajudar a lembrar que não tem receita e que, às vezes, fazendo tudo certo, as coisas vão dando errado porque a gente não percebeu que as necessidades, de repente, eram outras. Então, é sempre bom poder conversar sobre o assunto.
E se criticar também, desculpa te interromper, assim, eu acho Não, que também, já encerrei. quanto mais a gente se critica, antes de criticar o outro, né, o contexto, a gente olha para a gente e a gente também se bate, assim, eu acho isso um recurso muito... Ontem, por exemplo, eu tive uma briga horrorosa com a minha filha, essa noite eu de madrugada pensando, aí eu já acordei e falei, gente, eu tô uma chata, minha filha tá uma adolescente típica e eu tô uma mãe de adolescente típica, insuportável, achando que eu ainda tenho que dizer para ela com qual sapato que ela tem que ir para a escola, entendeu? Aí hoje eu falei, filha, a mamãe tá chata, desculpa, entendeu? E pronto. A gente vai descobrindo os novos lugares que a gente vai ocupar na vida deles, né? E assim, mas se a gente se coloca como alvo, né? Se o alvo começa a ser a gente, deixa de ser o mundo e os outros, quem está à nossa volta e tal, facilita a vida. Entendeu? Porque você pode crer que tem alguma coisa começando errado vindo de você. E é onde você pode mexer, né? Exatamente. A primeira coisa que você pode fazer é aqui. E depois o resto. Até falei, eu tô chata, você também tá, mas a mamãe também tá. Vamos consertar esse contexto, entendeu? 50% meu, 50% seu, né, Mônica? É isso. Diana, olha só, super obrigada, muito bom estar com você, saudades de você. Vou comprar uma passagem para Portugal para ficar aí com você um pouquinho. Vem que eu morro de saudade de você, você sabe que eu te amo. Obrigada, meninas. Adorei o convite. Obrigada. Um beijo enorme. Beijo. Tchau. Obrigada, tchau, gente. Tchau, Paty. Obrigada. Beijo. Tchau. Ô, Mônica, você sabe que eu vou no avião junto, tá? Só pra você saber. Tá bom. Não vou Aqui deixar tá muito bom. Aqui tá muito bom, então. E eu tenho certeza que se eu estivesse aqui, ela ia também. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo, gente.